Mas por que a gente está comentando sobre isso? Certamente não é só o pedido de desculpas do Mark Zuckerberg lá atrás, certamente não é a Meta colocando um republicano no cargo mais importante global da empresa, certamente não é só a Meta colocando um apoiador conservador porradeiro raiz, Donald Trump, como um membro do conselho de administração, mas sim porque isso mostra um movimento maior por parte da empresa. E não é só da empresa. Esse é um movimento global. Quantas empresas assumiram e estão encerrando a parte de diversidade, equidade e inclusão? Mas você não precisa acreditar em mim. Não é uma confabulação, um wishful thinking do Paulo Figueiredo. Vocês podem ouvir o que o próprio Mark Zuckerberg está dizendo. Vejam um vídeo legendado pela caneta desesquerdizadora no X. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. Fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. Deixa eu fazer uma pausa aqui para vocês. Se você é meu aluno do Fim da América, a gente tem uma aula inteira sobre as agências de checadores de fato. A gente tem uma aula inteira. Essas agências surgem através de financiamento de empresários globais, Bill Gates, Pierre Omidyar, também George Soros, para virarem monopolistas da verdade, de forma que uma notícia, se fosse era um consórcio, né? International Fact Checking Network, foi feito um consórcio global, de forma que uma notícia, tudo relacionado ao Poynter Institute, de novo, dá para vocês, os meus alunos, lembrem-se disso do modo, de forma que se uma notícia fosse considerada falsa pelos checadores de fato, e no Brasil você tinha agência Estadão, Lupa, etc, etc, aos fatos, esses caras recebiam dinheiro de bilionários globais para ficarem escolhendo notícias que violassem a narrativa da esquerda. E uma vez que essa notícia fosse considerada falsa pelos checadores de fato, ela desaparecia dos algoritmos das redes sociais. Desaparecia. Então, o que o Mark Zuckerberg está falando é que ele está destruindo um dos pilares do mecanismo de censura global, que era grande aliado e conveniado do TSE do Alexandre de Moraes. Reparem o que eles estão falando. Que eles fizeram mais mal do que bem. Ora, ouçam o que está acontecendo. O dono da rede social mais poderosa do mundo está dizendo que o mecanismo utilizado pelo Alexandre de Moraes na condução das eleições brasileiras, e ele fala especificamente aqui dos Estados Unidos, especialmente dos Estados Unidos, mas não exclusivamente dos Estados Unidos, fizeram mais mal do que bem. Esse é o cara que, por conta própria nas eleições anteriores, tinha retirado o conteúdo político. O cara que não me deixava fazer anúncio do curso Fim da América. Continua. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify. Então vão copiar o sistema de notas da comunidade, que foi o sistema que o Elon Musk implementou no X, com enorme sucesso, que tira da mão dos empresários globais e do consórcio da imprensa o monopólio da verdade e passa para a mão das pessoas. Lembrem-se do chilique que a imprensa deu quando o Elon Musk fez isso. E os anunciantes também. Simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, segunda coisa é acabar com o mecanismo de censura das redes quando você compartilhava alguma coisa, como, por exemplo, você dizer o óbvio de que uma pessoa transgênero, em português, transgender, né? É uma pessoa que está com problemas mentais. we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation. Now, we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. Fourth,
Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Ou seja, acabou o mecanismo de busca por inteligência artificial que está em vigor aqui, por exemplo, agora no YouTube, e a gente espera que o YouTube siga o mesmo caminho, né? Onde a gente falava Covid, pum, virava um flag automático, a inteligência artificial escaneava e o algoritmo reduzia, desaparecia, etc, etc. Acabou esse negócio. E vocês reparem, isso é especificamente o que, graças aos arquivos do Glenn Greenwald, a gente diz, e que eu espero que voltem em breve esse ano, tenho novidades sobre o assunto não possíveis de serem compartilhadas no momento, mas é exatamente isso que a gente sabe que foi solicitado ao X e que o X se recusou a cumprir, porque não fazia parte das políticas da empresa, mas fazia parte da meta e o Facebook cumpria. Será que vai continuar cumprindo no Brasil? Veremos. We're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed, so we stopped recommending these posts. But it feels As pessoas pediram para parar de ver política porque estava deixando-as estressadas? Nunca ninguém pediu isso. O algoritmo premia o que você gosta de ver. Se você não gosta de ver política, o algoritmo mostra menos política. Só que as pessoas adoram ver política. E por conta disso, muita política era exposta. E aí eles simplesmente passaram a esconder o conteúdo político na meta. like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. Oh! So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. Finally... Volte, lembrem que foi a primeira coisa que o Elon Musk fez, foi começar a retirar as empresas da Califórnia. Agora até a Meta vai começar a retirar as empresas na Califórnia. Eu vou dizer para vocês, eu nem sei o que o Mark Zuckerberg vai dizer depois, mas eu digo para vocês, porque eu quis fazer esse react legítimo, eu digo para vocês, simplesmente porque no Texas as pessoas não estão no estado de doença mental que se encontram na Califórnia. We're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies. Essa é a parte central. Esse aqui é o creme de la creme. Esse aqui é o... Sinta o gosto da liberdade. Based in Texas. Finally, we're going to work with President Trump on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The U.S. Nós vamos trabalhar... Eu fico até os meus mamilos ficam entumecidos. Nós vamos trabalhar com o presidente... Não, pera. Deixem isso. Mark Zuckerberg, o homem que em 2021 retirou Donald Trump, presidente dos Estados Unidos ainda, de todas as redes sociais, está dizendo que vai trabalhar com o governo Trump para combater a censura dos países do mundo inteiro. Meu Deus. 2025. Você vai ser assim, seu lindo? Não é possível. Não consigo me conter. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that... Falou da Europa, claro, e isso é importante. E eu não sei o quanto que eu consigo aprofundar isso. Eu juro que eu queria fazer um Paulo Figueiredo Show de 1 hora só. Mas uma das formas de garantir que as empresas de mídias sociais cumpram com limitações que violam a lei nos Estados Unidos
uma das formas que o Departamento de Estado encontrou foi promover essas mudanças de legislação fora dos Estados Unidos, onde não haja proteção da primeira emenda. Porque, lembra, nos Estados Unidos eles tentaram criar aquele Conselho de Combate à Desinformação, foi para o espaço, deu muito errado no governo Biden, então eles passaram a tentar fazer essas limitações em grandes países, como o Brasil e como os países europeus. No caso, não existe mais países europeus, né? Existe a União Europeia. Então, efetivamente, esse é um aspecto central de reversão, por isso que eu tive que fazer aquele histórico todo, daquela política global na qual o Alexandre surfou. Esse é o fim dessa política global, e a ideia de que foi, cujas redes sociais e cujo a Meta, e na época o Twitter também, e o Google também, mas especialmente a Meta e o X, foram grandes responsáveis por isso. Agora eles estão dizendo que vão na direção oposta. Pensem, 7 de janeiro de 2021, Donald Trump estava sendo banido de todas as plataformas, principalmente da Meta, mas também do X. 7 de janeiro de 2025, Donald Trump está presidente dos Estados Unidos de novo e está trabalhando com os donos das duas plataformas para combater a censura que foi implementada com a ajuda dos donos dessas duas plataformas. Um dos donos mudou, o outro é o mesmo. Não sei se teve uma revelação, se encontrou Jesus, ou é o poder do jiu-jitsu, que ainda não funcionou no Fux, mas que pode funcionar. Agora ele entra no ponto central, aquilo que nós dizíamos o tempo inteiro, que, de novo, os arquivos do Glenn Greenwald na Folha demonstraram de que haviam e há tribunais secretos, havia e há tribunais secretos no Brasil, nos países latino-americanos a que eles se referem, e a gente sabe disso porque as ordens do Alexandre de Moraes são secretas, que can order companies to quietly take things down. China has censored apps from even working in the country. Derrubam conteúdo. E aí ele entra para China. The only way that we can push back on this global trend is with the support. A única forma que a gente pode parar essa tendência global é com o apoio do governo dos Estados Unidos. Vejam, na semana antes do Natal, Mark Zuckerberg estava, e a público, eu sei que vocês devem ter visto isso, estava se encontrando com a família Trump e especificamente com Donald Trump em Mar-a-Lago. Ele não está falando isso de fora da cabeça dele. O que ele está dizendo é que a Meta está abraçando a política que será a política do governo Trump de combater globalmente a censura. E essa é a melhor notícia que você poderia receber em 2025. É a melhor de todas. Of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we... Vejam, governos de fora se sentindo emboldened, não sei como é que ele traduziu, engrandecidos, fortalecidos. Mas agora temos eu vou ler essa parte. Agora temos a oportunidade de restaurar a liberdade de expressão. Opportunity to restore free expression, and I am excited to take it. Oh, I'm more excited. Você tá excited? Meu farol tá aceso, Mark Zuckerberg. Ah, meu Deus do céu.